Fala galera, Luiz da Opinião aqui, dessa vez com uma batalha mortal aqui no canal. Hoje com Cebola contra do Contra, o garoto dos planos infalíveis contra o rapaz que adora contrariar Deus e o mundo. E bem, né cara, vamos falar de cada personagem, vamos citar algumas coisitas mais. E sim, esse vídeo aqui é uma paródia do Batalha Mortal do Ei Nerd. Eu sei que eles nunca fariam com personagens de Turma da Mônica Jovem. E como o canal aqui é focado em Turma da Mônica Jovem, vamos tentar pelo menos colocar um ajuste aí nesse assunto entre cebônicos e docônicos. Então vamos lá, falando sobre o Cebola. Cebola, ao longo de mais de 80 edições de Turma da Mônica Jovem, também foi chamado de Cebolino Clássico e agora ele é chamado de Cebola, é considerado um dos 4 protagonistas da série, sendo o centro de muitas histórias, um dos maiores protagonistas, mais do que o Cascão e a Magali. Eu acho que ele só fica atrás da Mônica em quesito histórias pra ele, né? Sendo caracterizado pela sua ambição e por sua paixão por Mônica, com quem ele sonha derrotar e se casar um dia desde quando ele era criança, né cara? Tivemos até a edição 50 aí de um possível futuro entre os dois. E ele sonha em derrotar a Mônica. E ele namorou com a Mônica na edição 34 e só terminou com ela para poder derrotá-la no futuro. Dá pra entender uma pessoa dessa? Não dá, né cara? Mas falando em capacidade para uma luta, né cara, porque isso aqui é uma batalha mortal, o Cebola é um ser humano normal, sem muitas capacidades físicas e com um intelecto um pouco superior à maioria das pessoas, pois ele sempre, desde quando ele era criança, ele usa seus planos infalíveis. E em Turma da Mônica Jovens eles começaram a ser infalíveis mesmo, algumas vezes funcionando muito bem e outras vezes acabando com a moral da turma, né? Em contrapartida ao Cebola temos o seu rival, do Contra, né cara? Que o do Contra, por volta de 80 edições de Turma da Mônica Jovem, sempre foi um personagem secundário, ganhando mais destaque recentemente agora que ele começou a namorar a Mônica, conquistou o coração da amada do Cebola, né cara, para o delírio de muitos cebônicos. Do Contra, com sua maior característica, que é contrariar Deus e o mundo, né cara, ele odeia a modinha e sempre vai contra tudo e todos. Todo mundo fazendo uma coisa, é legal, é não sei o que lá, todo mundo tá gostando, ele não vai gostar, ele sempre vai contrariar. Do Contra também já recusou um pedido de namoro da Mônica na edição 30 de Turma da Mônica Jovem, onde ele teve uma saga especial só pra ele e mostrou muito bem a personalidade dele e algumas informações mais sobre o personagem. Na sua infância também o do Contra foi um dos personagens que menos apanhou da Mônica, né cara, pelo menos é o que me pareceu ali, que eu já li algumas historinhas clássicas. Ele foi um dos que menos apanhou. E também, diferentemente do Cebola, o do Contra é um personagem que pratica esportes e estuda o ninjutsu numa academia de ninjas. Isso que foi mostrado na edição 77, que ele é praticamente um cara muito foda em ninjutsu, ele é especialista em furtividade. Então o do Contra já tem um ápice melhor aí, pelo menos na capacidade física. E bem gente, agora vamos começar uma comparação para uma provável luta, pontos fortes e pontos fracos de um e outro personagem. Lembrando que eu vou considerar mais as coisas da Turma da Mônica Jovem, pois a Turma da Clássica tem muita coisa muito viajada que não deve ser levada ao pé da letra, beleza? Então vamos lá, velocidade. Como o Cebola não pratica muitos esportes físicos, não pratica nada, então ele tem a velocidade de um ser humano normal, ou melhor, a de um ser humano sedentário. Já o do Contra, como é um cara que pratica bastante esporte, é especialista em furtividade e frequenta uma academia de ninjas e já surpreendeu o Cebola diversas vezes, principalmente na edição 42, então o do Contra ganha na velocidade, ele é muito mais rápido do que o Cebola. Vamos ao outro quesito, força. A força de ambos deve ser a mesma, né cara, porque nenhum dos dois tem grande massa muscular e também não tem nenhuma força sobrenatural igual a Mônica tem. Então os dois têm a mesma força. Resistência, também ficam de igual para igual, pois ambos têm a resistência de um ser humano comum, de um adolescente comum, que pode morrer tanto para tiros, facadas ou até o envenenamento. Técnicas de luta. Bem, o Cebola nunca demonstrou treinar nem para judô, nem para boxe, nem para nenhuma arte marcial. Na edição Academia de Ninjas, edição 77, ele ainda frequentou uma academia de ninjas ali, aprendeu alguma coisinha, mas ainda está muito inferior ao do Contra, que já frequenta a academia de ninjas praticamente desde o início de Turma da Mônica Jovem. Então nesse quesito o do Contra fica na frente. Inteligência. Cebola é muito mais inteligente que o do Contra e poderia bolar um plano like a Batman para poder derrotá-lo. Só que também não podemos esquecer que o do Contra também é muito inteligente e não fica atrás do Cebola, né cara? Pois o do Contra já chegou à final de um campeonato de xadrez, perdendo somente para o seu rival Cebola. Então o Cebola é sim mais inteligente do que o do Contra.
magia. Bem, nenhum dos dois personagens possui magia ou resistência à magia ou lançam algum poder com magia. Mas o Cebola tem um pequeno diferencial. Na saga Umbra, a morte falou pra ele e ele ganhou meio que a imortalidade temporária naquela saga, pois a morte disse que ele não poderia morrer antes do fim do mundo. Então pode-se dizer que ele atualmente é imortal. E bem galera, agora que eu já comparei as habilidades de um e as habilidades de outro, eu preparei meio que dois cenários para eles poderem lutarem, que seria uma briga numa saída de escola em um dia que a Mônica faltasse para não impedir uma luta entre os dois. E bem cara, nesse quesito aqui, eles lutariam numa saída e como vocês sabem a personalidade dos dois é bem diferente e o do Contra não revidaria provocações do Cebola e provavelmente também não provocaria o Cebola. Então a partida dessa luta aqui seria por parte do Cebola, que ficaria provocando do Contra e o do Contra iria ignorá-lo, deixando ele a ver navios. Então o Cebola provavelmente atacaria o do Contra diretamente e o do Contra, com a sua velocidade um pouco superior à do Cebola, ficaria só desviando do Cebola sem machucá-lo, pois ele sabe que se machucasse o Cebola ele teria grandes problemas com a Mônica depois. E desviando do Cebola, provavelmente ele daria somente uma rasteira e derrubaria o Cebola no chão, deixando ele ali e partiria indo embora, ignorando completamente o Cebola e dando meio que uma vitória no corpo a corpo para o do Contra. E bem galera, o segundo cenário que eu preparei seria o Cebola bolar um plano para derrotar o do Contra no pior estilo Batman, né cara? Pois vocês sabem que o Batman prepara planos para derrotar todo mundo, inclusive a própria Liga da Justiça, né? Então o Cebola poderia muito bem bolar um plano para vencer o do Contra ou humilhá-lo de algum jeito, bolar algo para deixar o do Contra puto da vida, ou então pelo menos para deixá-lo fora do jogo ou matá-lo, sabe-se lá como que vai estar a mente do Cebola quando ele for preparar esse plano. Mas temos que levar em consideração a taxa de sucesso dos planos do Cebola. O Cebola tem uma taxa de sucesso de seus planos de 50% a 60%, principalmente Turma da Mônica Jovem. Se a gente fosse considerar a Turma da Mônica Clássica, essa taxa cairia grandemente. Então eu vou considerar a Turma da Mônica Jovem e seus planos deram um pouco mais certos. E não é uma taxa muito alta, né cara? Se você levar em consideração meio que 50% a 60%, é uma taxa de 1 para 2 ou de 2 para 3 de dar certo. Não é uma taxa muito alta. E o Cebola teria que levar em consideração também a personalidade do Contra e as reações do Contra a algumas coisas, pois o do Contra não faria tudo que uma pessoa normal faria. Então isso poderia fazer o plano do Cebola ruir completamente. E da melhor das hipóteses para o Cebola, o do Contra fugiria deixando o Cebola ver navios. O do Contra praticamente desapareceria com uma técnica ninja, deixando o Cebola ver navios e não sabendo o que aconteceu, cadê o do Contra ele ficaria. Mas isso dependeria muito do roteiro que o roteirista que estivesse escrevendo a edição preparasse. Eu sinceramente acho que o Cebola não levaria muita vantagem nisso, pois os planos do Cebola não dariam muito certo e a chance de o Cebola fazer um plano e ele dar certo com o do Contra seria uma chance de praticamente de 1 para 6 ou até menor do que isso. Essa é a minha opinião e essa é a opinião do canal. Na nossa opinião, o do Contra venceria uma batalha contra o Cebola, pois o Cebola no físico não levaria a melhor, num combate corpo a corpo não venceria. O Cebola é um personagem sedentário, mas ele é também muito inteligente, mas o problema é que os seus planos não têm grandes chances de dar certo. As porcentagens seriam de pelo menos de 1 para 6 para o seu plano dar certo. Uma chance a cada 6 é meio complicado. Eu não sei, se vocês vão me perguntar de onde eu tirei esses dados, é só você ler a edição. Você sabe que os planos do Cebola não dão muito certos, e se considerar a personalidade do Contra, que poderia muito bem atrapalhar o Cebola, o do Contra venceria. E no corpo a corpo não precisa nem dizer nada, né cara? O Cebola é muito sedentário, o do Contra é muito mais rápido que ele não tem muita força, mas no corpo a corpo o do Contra venceria também. E é isso galera, se vocês gostaram desse vídeo, Cebônicos, Docônicos, por favor não me matem, deem joinha aí, comentem a opinião de vocês, se vocês concordam com isso, se vocês acham que o Cebola poderia muito bem vencer o do Contra. Eu acho que ele poderia vencer em um jogo de videogame, uma partida de xadrez como ele venceu, né cara? Mas eu acho que em uma luta corpo a corpo ou um jogo de sobrevivência, o Cebola não venceria, né? E é isso galera, se vocês gostarem deixem o joinha, comente, se inscrevam no canal, quem sabe eu tenha outras batalhas no canal. E sim, esse vídeo foi uma paródia do Way Nerd. Beleza? Então falou e tchau! E não deixe de visitar os nossos parceiros Turma da Mônica Jovem do meu jeito,
Turma da Mônica Jovem Wallpapers e a Central CBM. Todos os links na descrição deste vídeo.